Olá pessoal, estou aqui para ensinar para vocês mais uma receita muito prática e ao mesmo tempo gostosa e saudável. O que acontece? Eu tenho percebido que uma das questões que as pessoas têm comentado comigo com bastante frequência é aquela vontade de comer uma coisa doce, às vezes no meio da tarde ou até como uma sobremesa. E é interessante a gente ter alguns recursos, alguns ingredientes que a gente pode substituir, às vezes de uma receita que seria um pouco mais calórica e não tão saudável, para a gente poder fazer algo que seja favorável para a gente matar essa vontade, mas que vai auxiliar na manutenção do peso, não vai ter aquela questão assim de ter muita gordura hidrogenada ou muito açúcar. Então vamos lá? Então olha só, esse aqui é um bolinho de banana integral feito metade no liquidificador e a outra metade a gente vai simplesmente misturar os ingredientes numa tigela e na sequência vai ao forno. Então em menos de uma hora você vai ter o seu bolinho pronto, beleza? Então olha só o que a gente vai usar. A gente vai usar aqui primeiro os ingredientes que a gente vai colocar para bater no liquidificador. São 2 ovos, eu uso sempre ovos caipira, então se você tem a possibilidade de usar os ovos caipira, use os ovos caipira. 3 bananas prata, eu vou usar 1 xícara de uma farinha que não é a farinha de trigo, porque aí desse modo a gente também evita consumir o glúten, né, que é da farinha de trigo. E eu vou, em vez de usar 1 xícara cheia de farinha de aveia, que era a receita original, eu vou usar meia xícara de farinha de aveia e meia xícara de quinoa em flocos. E 1 xícara de açúcar mascavo ou açúcar de coco. Se você quer reduzir o açúcar dessa receita, você pode usar o açúcar de coco, porque o índice glicêmico é menor. Então é interessante para você que está num processo de emagrecimento, né, que tem essa questão aí que quer reduzir a carga glicêmica da sua refeição. E também vou usar como óleo o óleo de coco, mas você poderia também usar, por exemplo, azeite. Então vamos lá. Então é sempre bom a gente começar colocando os ingredientes mais líquidos, né, para a hélice do liquidificador bater melhor. Então vamos começar pelos ovos. Agora o óleo de coco. Aqui tem 50 ml, né, que é uma xicrinha dessa pequena de café. Meia xícara então de farinha de aveia. Eu coloquei em flocos finos, mas poderia ser em flocos, porque vai ser batida, né? Então vai ficar fininha de qualquer jeito. E meia xícara de quinoa em flocos. A quinoa é muito legal porque ela vai aumentar a quantidade de proteína que tem nesse bolo, né? Então acaba que mesmo com a presença do açúcar, como a gente vai ter muitas fibras da aveia e das sementinhas que a gente vai colocar depois de linhaça, acaba que você também controla bem esse açúcar no momento em que você ingere esse bolinho. Então mesmo ele tendo açúcar, não é um problema, tá? A gente só vai observar a quantidade que a gente come, né? E o horário. Coloquei aqui então o açúcar mascavo e vamos colocar as 3 bananas. Eu vou dar uma cortadinha assim, vai facilitar na hora de bater. Então vamos bater. Então, aí eu comentei com vocês a respeito da quinoa, que é um cereal, né, rico também em proteína, e essa questão dela ser rica em proteína também ajuda no equilíbrio da carga glicêmica, não só pela questão da fibra em si. Então é bem interessante a gente utilizar a quinoa para substituir outras farinhas, né? Então agora a gente vai misturar os ingredientes secos, porque sempre quando a gente vai fazer um bolo, é interessante que o fermento seja misturado por último com os ingredientes secos. Então aqui a gente vai ter 1 xícara de chá de farinha de arroz, que é uma farinha muito fácil de encontrar, você encontra em mercado comum, não precisa ser em loja de produtos naturais, tá? E mais interessante ainda se você encontra a farinha de arroz integral, mas se não, pode ser a de arroz normal mesmo.
A gente vai colocar aqui também umas 2 colheres de chá de cacau. Cacau é ótimo porque é riquíssimo em antioxidante, ativa o metabolismo. Assim também é a canela, né? A gente vai colocar aqui 2 colheres de chá de canela. 1 colher de sopa de fermento químico. E eu vou misturar aqui também 1 colher de sopa de semente de linhaça dourada, para aumentar a quantidade de fibras aqui desse bolinho. E aí a gente vai misturar esses ingredientes, simplesmente. E é interessante a gente saber que quando você quer reduzir o consumo de glúten, da farinha de trigo, você tem em casa alguns tipos de farinhas, né, para fazer essa substituição. Então, por exemplo, a farinha de arroz, a quinoa, que se você comprar em flocos, você coloca num processador e aí vai virar uma farinha de amêndoas, enfim, existem várias opções aí que a gente pode ter em casa para ir variando. E agora que a gente misturou na tigela, vamos adicionar a massa que a gente bateu aqui há pouco. Muito simples, muito prático. Então, a gente não precisa, às vezes, deixar de comer aquilo que a gente gosta. A gente precisa entender como ter os ingredientes ideais para a gente comer o que a gente gosta, sem isso nos prejudicar. E, na verdade, esse bolinho ele ainda é super nutritivo, porque com todas essas fibras, sementes, né, a própria banana, a gente acaba tendo aqui coisas que vão até ser boas para o nosso organismo, né? Enquanto que quando às vezes a gente come um bolo muito rico em gordura hidrogenada, açúcar refinado, farinha de trigo, a gente ainda tem o fator de que pode ganhar peso, mas tem o fator também de que faz mal, inflama, né? Então é só uma questão mesmo de conhecimento. Aí a gente vai misturando delicadamente aqui, né, por causa do fermento. Agora a gente vai colocar aqui na forminha a banana, o cacau e a aveia. Ajudam na produção de serotonina no cérebro, que dá a sensação de bem-estar. E muitas vezes quando a gente tem vontade de comer doce, é porque a gente está precisando exatamente disso, não é? Então é bom que além de matar a vontade de comer doce, ainda vai aumentar essa produção de serotonina. E aí vai diminuir a vontade de comer doce. Uma massa um pouco grossinha, porque tem bastante fibras. E lembrando que a forma já estava untada antes de eu colocar a massa aqui na forminha, tá bom? E pra gente complementar e deixar o bolo bem bonitinho, vamos polvilhar aqui um pouquinho de gergelim. Caso estou usando gergelim branco. Poderia ser uma sementinha de chia também, ou uns pedacinhos de castanhas. E se você quer também, você pode colocar umas frutinhas secas no meio da massa. Então, o meu forno ele já está pré-aquecido a 180 graus. Aí eu diminuí um pouquinho, né, para 165 graus. E vai ficar em torno de 30 a 40 minutos. Então, agora eu retirei o bolo da forma, depois de esperar aí pelo menos uns 40 minutos para ele resfriar. E aí a gente vai ver agora o resultado. Olha, deu super certo, ele tá super macio no meio.
E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Aproveita, faz ela. Se você fizer, me marca aí nas redes sociais. Aproveita, se inscreve aqui no canal e compartilha. E até a próxima receita.